Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para algo que nos últimos dias e nos últimos anos, porque não dizer nos últimos anos, né? Tem preocupado muito. Quero falar do momento que vive a igreja do século XXI, né? Quando eu olho para o livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, eu vejo uma igreja nativa, uma igreja com crescimento avançado, uma igreja que tinha tudo em comum, que Deus acrescentava um número de almas a cada dia, né? Uma igreja a qual Deus se agradava, né? E quando eu olho para o mesmo livro do Atos Apóstolos, a mesma igreja, no capítulo 6, verso 1 e verso 7, eu vejo uma igreja que começou a se omitir em algumas coisas, começou a limitar terrenos, começou a limitar campos. Eles ficaram ali, marcaram o território em Jerusalém e ali se acomodaram. Mas quando chega no capítulo 8, eu vejo algo muito interessante, a qual, quando levanta-se a perseguição sobre a igreja, que alguns dos discípulos, apóstolos, ficaram dispersos, uns foram para Samaria, como Filipe foi para Samaria, e começou a pregar a palavra de Deus ali. E a palavra fala que ali Filipe pregava a palavra com ousadia e autoridade, e ali muitas pessoas aceitavam Jesus, aceitavam a palavra de bom grado, né? Aqueles que estavam enfermos eram curados, aqueles que estavam possessos de espíritos imundos, eles eram libertos, e Deus começou a fazer coisas grandiosas em Samaria através da vida daqueles que foram dispensos por causa da perseguição, né, da época, né? E quando eu olho para isso acontecido, eu olho para a igreja do século XXI, uma igreja que está parada, não digo parada, mas uma igreja que está muito lenta, uma igreja que tem se omitido para muitas coisas, uma igreja que não se dispõe, ou seja, são igrejas que estão marcando seus territórios, preocupado com grandes templos, amém, mas a prioridade da igreja de Cristo não são grandes templos, é salvação de almas, né? Eu olho para a igreja do século XXI, me perdoe o meu modo de expressão, eu vejo um modo da igreja do século XXI, eu posso comparar a figura da igreja do século XXI com a tartaruga. A tartaruga é um animal lento, as suas qualidades, ela é um animal lento, e o animal, quando ele ouve qualquer tipo de som, qualquer barulho, ele entra para dentro ali do seu casco e fica ali. Enquanto tudo não passa, ele não sai dali. E assim está a igreja do século XXI, uma igreja muito lenta e uma igreja que está se omitindo nas causas que é para a igreja. Muitos estão falando isso não é comigo, isso não é com a minha igreja, então eu não tenho nada a ver. Porque muitos entendem o quê? Porque toda ação tem uma reação. Ou seja, muitos preferem o quê? Não, eu não vou reagir porque vai ter uma reação. Sendo que a igreja não pode calar sua boca. A igreja, ela tem voz. A igreja, ela tem voz. E a igreja está se omitindo. E vou te falar mais uma coisa aqui, que isso você pode até ficar escandalizado. Tem muitas igrejas, muitos templos que já fecharam as portas. Eles estão até movimentando, tem até movimento nelas, mas espiritualmente já fechou as suas portas. Por quê? Eles criaram um mundo para eles ali dentro, ali ninguém entra e ninguém sai. Eles criaram aquele mundo, se isolaram ali e fecharam as portas. Não tem mais salvação de alma, não tem mais transformação de vida. E segundo eles, a igreja está crescendo, sendo que não existe crescimento para dentro. Não existe crescimento para dentro. O crescimento é para fora. E a ordem que o Senhor Jesus deixou no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, foi o quê? Que os discípulos ficassem em Jerusalém,
até que do alto fosse revestido de poder, e a depois, quando eles recebessem o Espírito Santo, que eles saíssem e começassem a pregar em todas as cidades vizinhas e em Samaria, né? Então nós podemos ver que o crescimento da igreja, ela não é para dentro, é para fora. E a igreja está presa dentro de 4 paredes. A igreja tem se omitido em muitas coisas. Por isso que muitas coisas têm vindo, principalmente para o Brasil, porque a igreja tem se omitido. E a igreja tem voz ativa. Jesus falou, quando ele chama os seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele chega a falar: eis que em meu nome vos dou poder e autoridade. Ei, a igreja tem poder e autoridade em nome de Jesus. E muitos estão se omitindo, achando melhor não mexer. Mas eu vou te falar uma coisa: a igreja do Senhor, ela não pode calar a boca. E Jesus ainda falou mais: as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a minha igreja. Ok? Que Deus te abençoe e medite nesta palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.